Bom, gente, a gente já falou bastante sobre a questão do posicionamento de mercado, né? Nós vimos na pesquisa como que se faz para você definir o seu posicionamento de mercado. Não sei se vocês vão lembrar, mas na pesquisa você acha lá, né? A forma mais tradicional, por exemplo, que eu utilizo para fazer isso, às vezes vai ser um pouquinho diferente das empresas, da forma de se fazer. Por exemplo, as empresas grandes tem outros formatos, né, para descobrir qual que é o posicionamento de mercado e atacar justamente aquilo, né? Então, para quem não se lembra aí, posicionamento de mercado é aquilo que a minha empresa, o meu produto ocupa na cabeça do consumidor de forma positiva. Ou seja, eu compro, ele compra o meu produto por conta de alguma coisa que o meu produto oferece para ele, tá? Que satisfaça algumas necessidades e desejos dele. Então, é muito importante, pessoal, mas é muito importante mesmo ter o posicionamento de mercado definido, tá? Eu já até citei para vocês aqui o exemplo de um supermercado que nós fizemos o projeto de marketing deles, lá em Tupi e tal, e como tinha alguns problemas de falta de posicionamento, ou seja, eles não tinham nada definido, por exemplo, que ganhasse do concorrente, porque o concorrente tinha aberto há pouco tempo, supermercado novo, tal. Então, logicamente que as coisas estavam pendendo para o concorrente, né? Mas nas coisas que não dependia, por exemplo, de um estacionamento, de um supermercado novo, tal, que era questão, por exemplo, de preço, de atendimento, essas coisas, né? Não deveria ter caído, mas estava sendo encarado como uma empresa que estava sem posicionamento de mercado nenhum. Tá? E aí, qual foi a nossa sugestão para eles? Olha, vocês precisam ser reconhecidos por alguma coisa, senão vocês não vão fazer as compras corretamente, vocês não vão atender as necessidades e desejos do seu consumidor de forma mais correta, tal. Então, você tem que ter um posicionamento de mercado definido, tá, galera? E também a questão do ciclo de vida de um produto, a gente vai ver aí também, eu acho que até já comentei com vocês, o produto ele nasce e ele tem uma subida, né? Chega num auge e aí depois ele tem uma caída. Mas a gente vai ver tudo isso aqui, se vocês repararem, são bastante slides, eu acho que a gente vai ficar nesse tema, eu provavelmente umas 3 ou 4 aulas, tá? Duas, três, duas acho que não vai dar para fazer. Acho que vai ter que ser umas 3 aulas, pelo menos, para a gente poder estar falando a coisa devagar, né, com calma e tal. Ontem eu até corri achando que não ia dar tempo de mostrar todos os slides, estava normalmente com uma quantidade maior de slides e tal, mas acabou dando tempo sobrando, né? Aqui já vai ser diferente, aqui é muita coisa, então o ideal é que a gente passe aí 2, 3 aulas fazendo isso, beleza? Então não vou me preocupar, porque a matéria da gente já está adiantada, o ano que vem vocês vão fazer a parte prática, parte de marketing digital, a parte prática e tal. Então, no que a gente poderia passar para vocês na questão teórica, praticamente ele já terminou, tá? Então vamos lá. Vamos falar primeiro de posicionamento de mercado, né? Depois a gente fala aí do ciclo de vida do produto, tá? Então ele fala aqui, ó, que em posicionamento de mercado, né? Você precisa ter uma diferenciação. Que nem eu falei, você precisa ter um porquê que as pessoas compram o seu produto e não da concorrência, tá? E quando você define o posicionamento de mercado, toda empresa, assim como a missão da empresa, a visão, toda empresa ela tem que estar focada em estar atendendo esse posicionamento de mercado. Então, se eu definir, por exemplo, que o meu posicionamento de mercado é ter um produto barato, todos os setores da empresa vão ter que trabalhar para colocar o produto no menor valor possível no mercado, tá? Para que ele tenha um diferencial que é vender mais barato que o concorrente.
Tá? Então, o posicionamento ele vai definir as minhas estratégias. Ok? Então, todas as estratégias têm que ser em cima do posicionamento, da missão, visão da empresa. Tá? Então, vamos lá. Ó. Então, eu falei para vocês que no posicionamento eu preciso ter uma diferenciação, né? Então, o grande desafio das empresas está em criar diferenciais para seus produtos e serviços. Lógico, se tiver um, ótimo. Se eu tiver um posicionamento de mercado muito bem definido, por exemplo, eu não preciso ter mais nenhum. Por exemplo, eu vou citar para vocês um exemplo. Se você pegar, por exemplo, a Ambev, está com seus produtos, cerveja Skol, que é a mais consumida, aí Brahma, não sei, que é a mais consumida, mas acho que é Skol. Tá? Se você pegar a Skol, eles atacam uma série de coisas. Tá? Eles atacam, por exemplo, a questão de ser um produto jovem, aí eles fazem eventos para jovens. Eles têm um produto inovador, normalmente você vê os lançamentos da Ambev, por exemplo, de tamanho de embalagem e tal, você vê ser mandado, ser lançado na frente com a Skol. Tá? Então, cada empresa ela dá uma identidade para aquela marca e aquilo ele precisa ser feito constantemente. Você precisa estar medindo tanto o seu concorrente quanto você, sempre para que você mantenha esse posicionamento de mercado. Tá? Se eu falar, por exemplo, o preço mais barato do mercado, e eu não fizer um acompanhamento, meu concorrente ele vai lá, ele vai conseguir vender mais barato que eu, e eu vou continuar falando uma asneira. E aí o consumidor vai ver e falar que nada, que lá não tem posicionamento mais barato, coisa nenhuma. Tá? Então, essa é a diferenciação, pessoal. Eu preciso achar uma diferenciação, eu preciso achar um ou mais, tá? Se eu tiver mais, ótimo, melhor ainda. Mas eu preciso ter pelo menos uma coisa na qual eu sou forte, na qual o meu consumidor me escolhe por conta disso, tá? Então, ó, o grande desafio das empresas está em criar diferenciais para seus produtos e serviços. Então, a Sony, que é um bom exemplo aqui, né, que ele dá como exemplo, assim que desenvolve um novo benefício, reúne três equipes que avaliam como se fossem concorrentes. Tá? Então, a primeira equipe ela pensa nas pequenas melhorias, a segunda ela pensa nas grandes melhorias e a terceira ela já vai estudar a queda do produto, tá? Quando o produto se torna obsoleto, quando o produto começa a ter uma queda de vendas. Tá? Então, a Sony ela coloca as três empresas para brigarem entre elas, empresas internas, né? Para brigarem entre elas. Para quê? Para que você evidencie aquilo que é o posicionamento real da empresa e você evidencie os problemas que precisam ser corrigidos. Tá? Então, essas três equipes vão trabalhar de forma diferente. Então, ó, os dois autores aqui propuseram que as organizações voltadas para o cliente estudassem os valores para os clientes, tá? Então vamos por partes aí, ó. Vamos definir algumas coisas aqui, porque algumas coisas já estão sendo ditas aqui sem nem eu terminar a frase. Então, ó, os dois autores propuseram que as organizações voltadas para o cliente estudassem os valores para os clientes. Então, eu quero saber a opinião do cliente com relação ao meu produto para que eu defina o meu posicionamento de mercado. Tá? Posicionamento não é o que eu acho. Olha, meu produto está super legal, ele tem uma qualidade excepcional, tal, não sei o quê. Aí vem o seu consumidor e fala assim, eu acho que seu produto está melhor, é o preço dele, tal. Esse é o posicionamento para o cliente. Não vai ser a questão da qualidade, não sei o que tal. Tá? Então, eu preciso saber quais são os valores reais para os clientes. O que os clientes pensam, o que eles querem, quais são suas necessidades, quais são seus desejos. Tá? Então, eu preciso saber na cabeça do cliente. E então, preparasse uma oferta que superasse suas expectativas. Pessoal, posicionamento de mercado se mantém
quando constantemente você está superando essas expectativas do cliente, tá? Se você supera as expectativas do cliente, você vai ter um cliente fiel, ok? Essa é a diferença, beleza? Se eu não fizer isso, né? Se eu não superar essas expectativas, o meu concorrente ele vai superar e aí vai ganhar o cliente. E vocês não sabem como é difícil para reconquistar um cliente. Isso custa muito caro para a empresa. Eu sempre falo que custa muito mais barato para a empresa manter um cliente, porque manter um cliente, você não precisa ficar gastando em publicidade, tal, esse tipo de coisa, né, para conquistar o cliente novo, ou reconquistar aquele outro, que já foi perdido. Tá? Aquele que já é seu cliente, você não precisa investir tanto. Então, a gente fala que manter o cliente é muito mais barato. Tá? Então, ó, esses dois autores, né, eles veem nisso com um processo de 3 etapas, tá? Para definição das expectativas, do que supera as expectativas do cliente e quais são esses valores, tá? Então vamos lá. Na primeira aqui, ele fala que eu preciso ter uma definição do modelo de valores para o cliente. A empresa relaciona todos os fatores de produtos e serviços que podem influenciar a percepção de valor do cliente, tá? Quais são os diferenciais do meu produto com relação ao do meu concorrente, tá? Eu vou pegar esses diferenciais e vou ver na visão do cliente, tá? Quais são os valores que realmente vão influenciar na percepção dele. Tá? Às vezes eu vendo um produto barato demais e isso não é nem o objetivo do meu cliente. Tá? Então aquilo não vai fazer diferencial nenhum. Beleza? Então ele precisa, por exemplo, atacar quais são as reais necessidades e desejos desse cliente. Não tem outra forma. Tá? O segundo aí, ele fala de estabelecimento de hierarquia de valores para o cliente. O que é estabelecimento de hierarquia de valores para o cliente? Você tem vários valores que vão ter um diferencial para o cliente. Qual desses valores é mais importante para o seu cliente? Tá? Aquele vai ser o meu posicionamento principal. Ok? Aquele vai ser meu posicionamento de mercado principal. Beleza? Então, ó, a empresa aloca todos os fatores relacionados em um desses 4 grupos, que ele pode ser ou básico, ou esperado, ou desejado, ou inesperado. Então, eu vou pegar os valores e vou jogar aqui dentro desses 4 itens aqui. Eu, particularmente, pessoal, eu não faço isso, tá? Eu, particularmente, quando eu presto alguma assessoria de marketing para alguma empresa, o que eu faço? Eu simplesmente eu vejo aqueles fatores que são mais, mais, é, é, mais vantajosos, né, na cabeça do consumidor para mim. Então eu vou sempre atacar em cima daquilo. Eu não preciso ficar colocando em grupos aqui. Talvez isso seja mais evidente, por exemplo, numa empresa grande, de grande porte. Aí tudo bem, aí você separa em grupos e vê lá o que mais pode ser vantajoso. Lucas, boa noite. Tá? Então, pessoal, a hierarquia, ela quer dizer isso. Eu vou colocar quais são os principais, os mais importantes para o meu cliente. Tá? E, por último, aí a decisão sobre o pacote de valores para o cliente. Se eu estou falando de pacote, eu estou falando de mais de um valor. Tá? Então, as decisões que eu vou ter, os planejamentos que eu vou ter em cima desse pacote de valores. Então, a empresa combina 3 itens: tangíveis e intangíveis, ou seja, tangíveis são os aspectos do produto em si, tá? Aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu posso pegar.
Os aspectos intangíveis, que são aqueles que não são relacionados ao produto direto, ou seja, por exemplo, eu sou visto pelo meu consumidor pelo preço. O preço não é tangível, tá? O preço é uma coisa intangível. Eu costumo sempre, para não errar aí, tangível, você lembra de tangerina? Tangerina eu posso pegar, é um produto e tal. Então, tangível é aquilo que eu posso pegar, tá? Intangível é aquilo que vem na minha mente, é no psicológico e tal, tá? Então, eu vou combinar essas três ações intangíveis e intangíveis em experiências, tá? As experiências positivas e negativas que eu possa ter aí, gerado na cabeça do cliente, e os resultados desenvolvidos para superar o desempenho dos concorrentes e conquistar a fidelidade dos clientes, tá? Ah, lembro vocês que para eu superar o desempenho dos concorrentes, pessoal, precisa ser alguma coisa, né? Separado por um grupo de pessoas que tem um interesse comum, que aquele interesse é o interesse que casa com aquilo que você faz para ele, tá? Então, por exemplo, eu compro leite moça, por exemplo, e não compro as outras marcas, porque eu acho que a qualidade, ele é mais gostoso, eu acho que a qualidade dele dá a impressão de ser melhor, tá? Então, isso é um posicionamento que ele pode levar em consideração. Mas se, por exemplo, um grupo de pessoas, né, compra o leite moça muito maior do que o grupo que eu faço parte, que eu acho que é qualidade. Se um grupo muito maior de pessoas acha que é o preço, tá? Então eu preciso atacar a questão do preço em primeiro lugar. Essa é a questão da hierarquia, essa toda essa questão que a gente está falando aqui. Beleza? Então são esses três níveis aí que eu posso atacar. Então, ele fala aqui de algumas ferramentas de diferenciação. Ó. Então, em primeiro lugar, ele define o que é diferenciação. O que é diferenciação? É o ato de desenvolver um conjunto de diferenças significativas para distinguir a oferta da empresa da oferta da concorrência. Então, eu vou ver o que eu sou diferente do meu concorrente, tá? E o que está distinguindo o porquê das pessoas comprarem o meu produto e porquê desse outro grupo comprar o produto da minha concorrência. Tá? Então, eu preciso distinguir qual é a oferta que eu estou oferecendo que o meu consumidor está comprando o meu produto. Eu preciso ter isso muito bem definido. Tá? Então, ó, o número de oportunidades varia de acordo com o setor, isso é evidente. Né? O Boston Consulting Group definiu 4 tipos de setores com base no número de vantagens competitivas disponíveis e no seu tamanho. Tá? Então, primeira questão de setor de volumes. Ó. É aquele onde a empresa pode obter poucas, mas grandes vantagens competitivas. Tá? Parece estar redundante ao contrário, aí, mas não está. Tá? O que ele me fala aqui? Ó? É uma empresa que pode obter poucas, mas muito relevantes. Tá? São poucas, por exemplo, às vezes você tem, que nem eu falei, um posicionamento só, tá? Que é aquele que você compra daquela empresa por conta disso. Se você pegar, por exemplo, uma cerveja barata, tá? Um refrigerante barato, ok? O posicionamento dele vai ser aquele. Ele não precisa de outros. Tá? As pessoas vão procurar aquela cerveja cristal no supermercado que ela sabe que ela é barata. Tá? Vão procurar a funada, né? Porque ela sabe que é mais barata. A tubaína funada lá. A tubaína funada lá. Tá? Então, esse é o posicionamento. Ele pode ser um só? Pode. Então, pode ser pelo volume? Pode. Tá? Então, ó, está muito relacionado ao porte e participação de mercado da empresa. É lógico, que nem eu falei para vocês. Aqui, por exemplo, quando eu trabalho
empresas aqui, normalmente eu trabalho para empresas de pequeno porte, tá? E essas empresas de pequeno porte, elas não têm muitos posicionamentos, elas querem ser melhor do que o concorrente em um, dois, no máximo, tal posicionamento, tá? O que eu tenho que fazer? Checar se aquilo que a empresa está propondo como posicionamento está de acordo com o que pensa o meu consumidor, tá? O segundo, o setor estagnado. Ó, há poucas vantagens competitivas e as que existem são pequenas. Tá? Então, a gente falou ali atrás, né, de procurar diferenciais constantes, tá? Coisas que agreguem valor, diferenciais constantes que superem as expectativas do consumidor. Então, aqui, uh, se você deixa de superar essas expectativas por algum motivo, você deixa de ter vantagem competitiva. Tá? Então, às vezes, a empresa chega nesse porte aqui, de um setor estagnado. Ah, eu não tenho mais o que oferecer para o meu cliente, já ofereci de tudo, agora é esperar o produto entrar em decadência e morrer. Tá? Mais ou menos funciona dessa forma. Ou também, o setor ele pode ser fragmentado, pessoal. Aquele em que as empresas encontram muitas oportunidades para diferenciação, mas todas elas são pequenas em relação à vantagem competitiva. Então, às vezes, por exemplo, o seu consumidor pode enxergar você assim: ah, meu, eu vejo várias vantagens naquele produto, várias. Ele tem qualidade, ele tem preço, ele tem isso, ele tem aquilo, ele tem isso, tem aquilo. Pô, ótimo produto, mas não é possível você ficar assim para sempre. Então, por isso que a gente fala que precisa de ser definido logo de início um posicionamento e tentar ficar atacando aquilo, tá? E oferecendo, por exemplo, valores diferenciados em cima daquilo que eu estou propondo para ele. Beleza? Então, isso é do setor fragmentado. Tá? Então, aquele que as empresas encontram muitas oportunidades de diferenciação, mas nenhuma é relevante, muito relevante na cabeça do consumidor. Amanhã, o seu consumidor ele pode trocar você pelo seu concorrente. Tá? E depois da manhã ele pode voltar também se o seu concorrente não atendê-lo. Então ele fica pulando de galho em galho. Se você não tem um posicionamento definido, uma hora você está com preço bom, outra hora sua qualidade do produto melhorou muito, daqui a pouco você mexe com outra coisa, tal. Então, pessoal, isso não é legal para a empresa. Tá? Você não pode ter isso. Por quê? Porque o seu consumidor ele vai procurar um produto com as características que ele comprou da primeira vez. Aí ele chega lá, o seu produto está mais caro. Fala, não vou levar esse não, vou levar da concorrente. Tá? Então, ele precisa ter alguns aspectos aí que são importantes. Então, o restaurante, dá um exemplo aqui, né? Um restaurante pode se diferenciar de várias maneiras, mas acaba não conseguindo uma grande participação no mercado. Okay? Por quê? Porque não tem posicionamento definido. É difícil você ter posicionamento em restaurante. Tá? E quando tem, são poucos, são pequenos. Okay? Na cabeça do consumidor. E por último, aí, o setor especializado. As empresas têm muitas oportunidades de diferenciação e todas elas têm um alto retorno. Tá? Lógico, se eu tenho um setor especializado, eu tenho confiança do consumidor, tal, né? Então, isso vai fazer com que eu já gere retorno. Entre as empresas que produzem equipamentos especializados para segmentos de mercado selecionados, algumas pequenas empresas podem ser tão lucrativas quanto outras de maior porte. Tá? É evidente, se eu sou especializado, se eu tenho um produto diferenciado, tal, é evidente que as pessoas vão comprar do meu produto, independente do porte da minha empresa, se ela é menor ou maior. Tá? Eles vão comprar do meu produto. Ok? Então, aqui, ó, ele me dá várias variáveis de diferenciação
para que eu dê uma checada, por exemplo, dentro do posicionamento de mercado das empresas, dê uma checada se é isso realmente que está fazendo o diferencial. Então, vamos lá. Produtos, serviços, pessoal, né? Canal e imagem. Então, ele separou aqui em 5 grupos, né? Então, quais são as características de diferenciação que pode ter um produto? Primeiro, a sua forma. Tá? Às vezes você tem produtos que vendem por causa da sua forma. Ok? Ah, outra coisa de diferenciação. Ter alguma característica no seu produto que seu concorrente não tem. Ter desempenho seu concorrente, que o concorrente não tem. Por exemplo, você pega um carro, um setor de carros luxuosos, né? Essa questão do desempenho, ela é muito relevante para o consumidor. Tá? Pode ter conformidade, ou seja, o seu produto sai sempre da mesma forma, o seu serviço sai sempre da mesma forma. Pode ter confiabilidade. Ó, o produto não quebra, né? A Toyota ficou há pouco tempo atrás, estava com colaram neles essa maravilha de diferencial de mercado, né? De que o produto não quebrava. Então as pessoas compraram essa ideia de que o carro Toyota não quebra, tá? Outra, facilidade de reparo, tá? Estilo daquele produto, design daquele produto. Então, são várias características aqui que pode ter diferenciação, tá? Na questão do produto. E dos serviços, ó, eu posso te dar uma facilidade em você fazer o pedido, tá? De que forma pode acontecer isso? Por exemplo, normalmente próximo ao Natal, os lojistas eles ficam sem produtos. Tá? Se eles não fizeram uma compra antecipada, eles ficam sem produtos. Tá? Então, por exemplo, se uma fábrica me der a facilidade de eu pedir mais em cima da hora, tá? Esse produto próximo do Natal, é melhor para mim. Talvez eu compre deles por conta disso. Tá? Então, isso é uma facilidade de pedido. Ó, a entrega, né, pode ser um diferencial de serviços. A instalação também pode ser um diferencial de serviços. Você oferece a montagem daquele produto, você oferece a entrega gratuita, tá? Tem também empresas que fazem treinamento do cliente. Ó. Os bancos fazem treinamento dos clientes para utilizarem os caixas eletrônicos, né? Isso é um serviço, o banco é um serviço, ele não vende produto, tá? Orientação ao cliente. Então, você pode orientar ele de como ele pode usar aquilo, pode colocar num canal do YouTube, uma forma dele instalar seu produto e tal, né, ou serviço e tal. Manutenção e reparo, serviços diversos. Então, dentro da característica de serviço aqui tem vários, né? Na questão de pessoal, por exemplo, os meus funcionários, tá? Pode ser pela competência, pode ser pela cortesia, deles tratarem o cliente, né, bem, pode ser pela credibilidade que aquele funcionário me passa, pode ser pela confiabilidade que eu tenho nele, ele não mente para mim, tá? Pode ser pela capacidade de resposta, ou seja, ele não enrola, ele vai lá e sempre me responde as dúvidas, tal, e eu pego e compro sempre dele, tá? A questão da comunicação, a forma como que ele se expõe e tal. Então, são características de pessoal que pode ser uma diferenciação, tá? A questão de canal, ó. Qual que é a diferenciação na questão de canal? A cobertura que ele tem, por exemplo, de geográfica, eu posso fazer uma cobertura grande, pequena, tal, de cidades, de estados, tal, ou de nível mundial ou nacional, né? A especialidade daquele canal, tá? E o desempenho. Então, isso são referentes ao canal. E também a imagem, que são, por exemplo, os símbolos, a marca, né? É um símbolo, então a imagem que você passa daquele produto é a marca, a mídia, ou seja,
eu vou divulgar o meu produto na mídia para ver um retorno dele, tá? A atmosfera que ele está instalado, por exemplo, tem consultório médico que você chega lá e fala, né? Vai ser super caro. Aí você chega lá e não é caro. Pô, legal. Né? A atmosfera valeu a pena. Tal. E a questão de eventos. Beleza, pessoal? Então, pode ser essas variações aqui de diferenciação. Eu posso pegar uma delas aqui ou várias e tentar atacar essas diferenciações aqui. Tá? Então, pessoal, vamos lá para a diferenciação de produto. Ó. Os produtos tangíveis variam em relação ao seu potencial para diferenciação. Em um extremo, encontramos produtos que permitem pouca variação. Por exemplo, o frango, que é vendido no supermercado. Qual é a variação que eu vou ter? Que o meu concorrente não vai ter. Tá? Eu vendo frango empanado. Tá, mas seu concorrente também vende. Eu vendo frango, sei lá, de alguma forma aí pré-cozido. Pode ser defumado, não sei o quê, né? Tal. Por que eles fazem isso? Porque eles estão buscando diferenciações. Tá? Quando você coloca produtos, por exemplo, frango, de alguma forma diferente da venda normal, você está procurando diferenciações. Então, por exemplo, você está oferecendo frango defumado, é uma diferenciação. Tá? O aço também é super difícil. Os caras vendem, né, em barras e pronto, acabou, né? Super difícil. Mas aí, por exemplo, eu posso, ao invés de caracterizar o produto em si, né, eu posso partir para outras situações aqui. Por exemplo, eu não consigo diferenciar no produto, mas eu posso diferenciar na entrega, eu posso diferenciar na facilidade do pedido, tá? Então, eu posso trabalhar, eu posso jogar com essas coisas, ok? Até mesmo nesses casos é possível alguma diferenciação, como, por exemplo, a Perdigão pode dizer que seus frangos são mais macios, tá? Então, né, eles usam tecnologia para isso. No outro extremo estão os produtos que permitem uma grande diferenciação, por exemplo, como os automóveis, edifícios comerciais, móveis, tal. Então, aquilo, pô, vocês veem aí, né? A questão de carros é um absurdo, né? Você tem um monte de diferenciação naquele determinado produto, garantia, opcionais, então você tem um monte de coisas que são diferenciais, tá? Nesse caso, a empresa lida com uma extensa variedade de parâmetros, incluindo forma, características, desempenho, conformidade, durabilidade, confiabilidade, facilidade de reparo, estilo, design, aqueles que a gente viu anteriormente. Tá? E também no próprio produto, né, você tem muitas. Não saiu da tomada aqui, puxei aqui sem querer. Deixa eu ver como é que nós estamos agora aqui. Não, está tranquilo. Então, pessoal, vamos lá. Na forma, então, outra diferenciação de produto, a forma. Muitos produtos podem ser diferenciados em torno de forma, ou seja, tamanho, formato, estrutura física. Por exemplo, se eu pegar a Spol, que é um referencial de lançar produtos inovadores, ela utiliza o diferencial de tamanho. Tá? Então, ela lançou lá o litrão, depois ela lançou a, a latinha mais fininha, que é para não esquentar. Depois ela lançou a garrafinha lá menor, tal. Então ela vive de diferenciações de tamanhos de produtos. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, esse produto está atendendo uma necessidade específica de um grupo de pessoas. Você vai falar assim, mas a cerveja Skol não é uma só? Ela é uma só que quem compra o litrão, né, compra, por exemplo, para uma festa, né, porque ele vai render mais. Quem compra aquela latinha mais fininha, com menos volume, ela compra porque normalmente aquela outra esquenta. Mas chega lá na segunda cerveja, ela esquenta. Tá? Então, você compra por aquele motivo.
Então, você tem algumas características aqui de tamanho, de formato e tal, né? Você tem algumas características físicas que vão trazer o diferencial, tá? Então, ó, o que você acha do produto? Existem características que, se adicionadas, aumentariam sua satisfação? Então, está fazendo uma pergunta aqui, né? De satisfação do cliente. Então, como se eu estivesse pegando um grupo de clientes para ver se o meu produto está valendo a pena. Então, o que, que você acha do produto? Existem características que, se adicionadas, aumentariam sua satisfação? Então, eu posso citá-la antes de eu colocar no produto. Eu posso citar através de uma pesquisa de mercado para ver se aquilo realmente é um diferencial para aquele consumidor, tá? Quanto você pagaria por elas? Ó, importante, né? Se o produto está custando mais caro do que elas pagariam, não vale a pena você colocar no mercado. Ou você faz modificações para que ele fique mais barato. O que você acha das características que outros clientes sugeriram? Entendeu? Então, outras pessoas sugeriram, eu vou ver se também é o seu, se você também compraria o meu produto. As empresas devem decidir entre oferecer características customizadas a um custo mais elevado ou alguns pacotes padrão a um custo mais baixo. Tá? Então, é ela que vai definir aí o que é melhor para ela. Tá? Outra diferenciação pode estar no desempenho. Então, a maioria dos produtos é enquadrada em um dos 4 níveis a seguir, ou seja, baixo, médio, alto e superior. O estudo demonstra que uma correlação significativamente positiva entre a qualidade do produto e o retorno sobre o investimento, né? Então, eu preciso saber aqui se há uma coisa positiva, né? Na cabeça do consumidor aqui, se há um retorno positivo entre a qualidade do produto que eu estou oferecendo e o retorno do investimento, porque para você ter qualidade, muitas das vezes você tem que ter você vai colocar mais dinheiro para fazer aquilo, então o retorno sobre aquele investimento vai valer a pena. O cliente vai continuar comprando o seu por conta disso, tá? Então, preciso saber. A relação é impossível. Ó, o que eu sempre falei para vocês, isso aqui é muito importante, isso aqui talvez seja uma das coisas mais importantes da parte de posicionamento. Ó. A relação entre qualidade e lucratividade não significa que a empresa deva desenvolver o maior nível de desempenho possível, ou seja, o maior nível de qualidade possível. Tá? Se a qualidade não for o meu posicionamento, tá? Eu posso administrar essa qualidade. Tá? Vou tentar explicar melhor até para vocês. Por exemplo, eu compro um determinado produto, né? Achando que ele tem uma qualidade superior. Tá? Só que eu não quero pagar horrores por ele. Tá? Então, o que vale mais a pena eu, como fabricante? Eu colocar um produto mais caro no mercado com uma alta qualidade, ou eu colocar uma qualidade razoável com um preço que o meu consumidor quer pagar, que ele pode pagar. Tá? O que vocês acham que seria mais importante nisso tudo? Desses dois fatores que eu falei. De um lado, você ter uma qualidade excepcional com um valor mais alto do que o seu consumidor pode pagar, ou ter uma qualidade mais baixa dentro da possibilidade que o seu consumidor ele possa pagar. Tá? O que vocês acham, galera? Fica meio que evidente a coisa aí, né? Não fica? De que se você, por exemplo, fizer um produto muito mais caro do que aquilo que seu consumidor pode pagar, você não vai vender. Tá? A não ser que, em outras circunstâncias,
esse consumidor não liga de pagar mais caro. Aí você coloca o máximo de qualidade possível, porque esse vai ser o seu posicionamento de mercado. Tá? Então, isso é meio relativo. Tá? Aliás, meio não, é muito relativo. Tá? O que vale mais a pena para a empresa? Ela precisa definir. Há rendimentos decrescentes para níveis cada vez maiores de desempenho. O que eu tenho dito sempre, tá? A qualidade hoje, ela não é mais um diferencial. A qualidade hoje, ela tem que ser colocada no produto, tá? E dentro dessa possibilidade que a gente falou, ó, ela precisa ter um mínimo de qualidade, tá? Para aquele cliente. Ok? Ela pode até não ser a minha principal meta, não pode ser o meu principal posicionamento. Eu acho que muito dificilmente, tirando, por exemplo, artigos de luxo, muito difícil uma empresa querer agregar tanto valor ali que ele vai ficar caro. Tá? Se o público dela não for aquele que não liga de pagar mais caro, você não vai conseguir vender aquele determinado produto. Tá? Então, ó, o fabricante deve projetar um nível de desempenho apropriado para o mercado-alvo. Eu preciso ver o que é relevante para o meu mercado-alvo. Aquela qualidade é suficiente para ele, né? E os níveis de desempenho dos concorrentes. Então, eu preciso checar se aquilo é relevante para o meu consumidor, eu preciso checar se o concorrente não está mais apropriado do que eu para aquilo que aquele consumidor quer. Tá? Então, ó, a empresa pode adotar 3 estratégias de desempenho e qualidade. Ó. Primeiro, melhoria crescente. Tá? A Toyota é um caso assim, de melhoria crescente. Ela acha, através do sistema Kaizen dela, né, ela acha que você pode melhorar alguma coisa a cada dia. Então você não estagna, você sempre está melhorando alguma coisa naquele carro. Tá? Resultado disso, que agora o híbrido gasta menos na cidade do que na estrada. Porque o carro a combustível gasta mais na cidade do que na estrada. Então, os caras estão buscando melhorias contínuas. Tá? Então, essa melhoria ela pode ser crescente. Ó. Ou ela pode ser a manutenção do nível de qualidade, ou para cima ou para baixo, pessoal. Tá? Se o meu posicionamento for preço, eu preciso variar essa qualidade, né, para que ela esteja dentro do aceitável. Ok? E o terceiro nível é a redução da qualidade para melhoria de lucros, tá? E compensação de custos. Nós tivemos aí recentemente, não sei se vocês perceberam, se não perceberam, percebam, tá? Que, por exemplo, a caixa de bombom ela diminuiu. O papel higiênico não vem mais 60 metros de rolo, ele vem 50. Alguns produtos vêm diminuindo. Tá? Por quê? Porque eles não querem cair a qualidade, mas eles chegaram num ponto que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Tá? Chegaram num ponto que você não pode mais aumentar o valor daquele determinado produto, mas eu preciso manter a qualidade dele. Tá? Então, isso é a manutenção do nível de qualidade. Eu preciso saber se aquilo vale a pena ou não eu alterar esse nível de qualidade. Beleza? Um terceiro fator, redução da qualidade para melhoria de lucros, né, e compensação de custos. Aliás, desculpa, estou repetindo ela aqui. Compensação dos custos, né? Esse recurso pode prejudicar a lucratividade a longo prazo. Evidente, se eu tiver aqui uma redução da qualidade para melhoria de lucro, às vezes pode ser que seu cliente deixe de comprar o seu produto. Então, ele pode prejudicar essa lucratividade a longo prazo. Beleza? Outro fator de diferenciação, a conformidade. Ó. Os compradores esperam que os produtos tenham uma alta qualidade e conformidade, ou seja, que todas as unidades produzidas sejam idênticas e atendam às especificações
prometidas. Tá? Então, conformidade é você ter o produto sempre daquele jeito, porque o consumidor ele já sabe. Quando você vai comprar uma lata de leite moça, você já sabe até o gosto, né? Quando você pega ela no supermercado, dá até água na boca. Por quê? Porque você saliva e você pensa naquele gosto dele. Tá? Isso é conformidade. Há quantos anos que eles não são a mesma fórmula, né? A durabilidade. Durabilidade é uma mensuração da vida opcional esperada do produto sobre condições naturais ou excepcionais. Tá? É um atributo valioso para determinados produtos. Então, ter durabilidade, normalmente, né, é um artifício, é um diferencial muito valioso. Tá? Só que eu preciso tomar cuidado com isso. Porque, ao mesmo tempo que pode ser um atributo, tá? Essa durabilidade requer alguns materiais que podem custar mais caro para a sua empresa. E aí o que acontece? Se ele pode custar mais caro para a minha empresa, tá? Eu vou ter um consumidor que às vezes não quer pagar por isso. Ok? Então eu preciso colocar na balança ali o que vale mais a pena, sempre, pessoal. Quando se fala de posicionamento de mercado, de diferenciação, eu preciso colocar na balança sempre, tá? Para saber aquilo que é mais vantajoso, aquilo que equilibra a minha balança, ok? A questão da confiabilidade, ó, confiança, né? Os compradores normalmente pagam por um preço premium por produtos mais confiáveis. Aí sim, se o seu grupo de clientes pode pagar por esse diferencial, aí vale a pena você colocar. Tá? Confiabilidade é uma mensuração da probabilidade de reparo. Os compradores preferem produtos fáceis de serem consertados. Um automóvel fabricado com peças padronizadas, facilmente substituíveis, possui uma elevada facilidade de reparo. Tá? Então, também, né, na questão, por exemplo, se você tem peças de fácil reparo, você consegue colocar elas no mercado total, tá? E não ter dúvidas. Por exemplo, você consegue fazer um vídeo no YouTube ensinando a melhor forma de ser feito aquele reparo. Daí você não perdeu o seu produto. Ok? Questão do estilo, pessoal. O estilo descreve como o comprador vê e sente o produto. Ó. Os compradores geralmente estão dispostos a pagar mais caro por produtos que tenham um estilo atraente. Tá? Quem busca status normalmente, né, paga pela marca, tá? Paga pelo estilo. Então as pessoas pagam mais por carros da marca Jaguar devido à sua aparência. A estética desempenhou um grande papel em marcas como a Vodka Absolute, computadores Apple, canetas Montblanc, tá? Então isso são estilos. Eu compro pelo estilo daquele produto. Não importa se às vezes ele é mais caro, tá? Outra questão de design, ó. À medida em que a concorrência se intensifica, o design oferece uma maneira consistente de diferenciar e posicionar os produtos e os serviços de uma empresa, tá? Lógico, se eu tenho uma embalagem agradável aos olhos, tal, não sei o quê, que ela não tenha erros, tá? E eu vou explicar já sobre isso. Ela pode ser um atrativo. Por exemplo, embalagens com erros, tá? Eu já fiz uma alteração de uma embalagem de leite Blancão, que estava com erro, e os caras escreviam, ela era praticamente quase toda escrita em verde. Verde, se você for no supermercado, você vai ver que verde normalmente são as embalagens de Detefon, de produtos de limpeza, tá? Então, estava errado a embalagem. Nós passamos para azul, porque azul é uma cor que representa a limpeza,
tal, o branco do leite, tal, não sei o que, remete à limpeza, né? Então, nós fizemos esse estudo por conta disso. Então, o design, muitas vezes, ele vai fazer com que haja uma diferenciação. Beleza? Deixa eu ver como é que nós estamos aqui. 10. Dá para a gente fazer mais um. Deixa eu ver como é que está aqui hoje. Bom, vamos tocar no barco aqui mais uns 5 minutinhos, 10 minutinhos. Só que também não adianta ficar falando um monte, porque a gente vai trazer ainda em outras, né? Deixa eu ver quantos slides tem aqui, são 45. Ó. Eu acho que eu vou dividir essa aula em 15, 15, 15, para não ficar cansativo, né? Melhor, né? Então vamos dividir em 15, 15 em 15 e a gente vê isso em 3 aulas, beleza? Outra diferenciação ali, ó, quando o produto não pode ser facilmente diferenciado, tá? A chave para o sucesso competitivo pode estar na adição de serviços valorizados e na melhoria da sua qualidade. Os grandes diferenciadores de serviços são a facilidade de pedido, entrega, instalação, treinamento do cliente, orientação ao cliente, manutenção, reparo, tal. Então, pessoal, se naquele produto é muito difícil, né? Porque a gente já viu frango lá, o aço e tal, seria muito difícil de diferenciar. Aí sim eu posso mexer com a qualidade desse produto, tá? Alguns diferenciais de qualidade. Aí eu consigo ter um certo diferencial. Na questão do pedido, ó, a facilidade de produto pode ser um diferencial bastante competitivo para um produto ou serviço. Muitos bancos oferecem softwares do tipo Home Bank, né? Auxiliando os clientes a obter informações e realizar transações de maneira mais eficiente em casa, né? Através do seu celular. Os consumidores também podem fazer suas compras. Idade que eu estou te dando, ok? Vamos lá. Outra diferenciação, questão da entrega. A entrega refere-se à qualidade com que o produto ou serviço é entregue ao cliente. Tá? Isso inclui, primeiro, a velocidade. Né? Quando você compra um produto, por exemplo, pela internet, você fica, né? Meu, será que vai chegar logo? Tal, não sei o quê. Então, isso é questão da velocidade. Pode ser precisão, tá? Daquele determinado entrega. Eu falei que eu vou entregar tal dia, eu entrego ele tal dia. A preocupação com o processo de entrega, tá? As caixas não chegarem amassadas, por exemplo. Isso é uma preocupação com o processo de entrega. Então, as empresas estão cada vez mais interligando seus sistemas com fornecedores, centro de distribuição e varejo. Tá? Então, por exemplo, saiu da fábrica, eu quero que esse produto chegue intacto lá no consumidor final. Que sua embalagem chegue intacta. Então, eu vou monitorar tudo que acontece em todos os canais de distribuição. Beleza? Então, ó, na questão da instalação refere-se ao trabalho feito para tornar um produto operacional no local planejado. Tá? A facilidade de instalação é um ponto importante em vendas, especialmente quando o mercado-alvo é composto por principiantes, né, em tecnologia que não toleram mensagens na tela do tipo erro 617. A Compaq, em sua linha pressária, foi uma das primeiras a utilizar a instalação como fonte de diferenciação. Tá? Então, seus manuais são em forma de posters que ilustra com clareza os 10 passos de ilustração. Além disso, equipou seus computadores com apresentações alegres em áudio e vídeo que instruam os novos usuários quanto à configuração e registro. Pessoal, na questão da instalação, isso hoje não é tão visto ainda pelo cliente,
tá? Como um diferencial competitivo, mas ele é um diferencial importante. Tá? A instalação que se propõe hoje, que algumas empresas estão fazendo, elas têm algumas consequências que você pode explorar. Por exemplo, eu não coloco mais aquele manual impresso, que é uma folha de tal, não sei o quê. Então, eu não coloco, eu decido por não colocar mais aquilo. Eu coloco uma explicação de instalação no YouTube, em que você entra lá e você acessa como que é, e aí ela te mostra muito mais detalhadamente como que é aquela instalação. Tá? Por que está sendo explorado isso hoje? Que eu falo que isso é um diferencial importante. Porque vai depender da forma que você vai explorar isso para o seu consumidor. Por exemplo, eu posso falar, como a história lá do papel higiênico, né? Eu posso falar que eu não utilizo mais papel, eu não, eu estou sendo um cara bom para a natureza, uma empresa boa para a natureza, para conservação e tal, que eu não utilizo mais papel, tá? E aquilo pode se tornar um mote de venda, ok? Então, empresas, por exemplo, de grande porte, que nem a Compaq Pressário, que nem a Apple e tal, tá? Eles vão buscar vários detalhezinhos que podem ser o diferencial de compras. Tá? Em meio, por exemplo, a uma questão que está todo mundo falando de meio ambiente, tal, não sei o quê, porque o governo fez alguns cortes tal, na área de preservação, não sei das plantas, tal. Tá? As pessoas estão sensibilizadas com isso. Era hora de tratar disso no seu produto. Beleza, pessoal? Então, só para a gente encerrar de hoje aí, né? Olha, tá legal. Dá para a gente terminar aqui. Então, ó, treinamento do cliente, né? Como eu falei para vocês aqui, ó, a capacitação do cliente refere-se a treinar os funcionários do cliente na utilização dos equipamentos de, de maneira apropriada e eficiente. Por exemplo, o McDonald's é um deles, exige que seus novos franqueados frequentem a Universidade do Hambúrguer por 2 semanas para aprender como gerenciar sua franquia corretamente. Tá? Isso aqui ele pode ser, por exemplo, treinamento para o meu intermediário, como o McDonald's faz, tá? Ou para o franqueado, como o McDonald's faz, não é um treinamento para o consumidor final. Mas o McDonald's também faz alguns treinamentos para o consumidor final. Por exemplo, no McDonald's, você terminou de comer, você pega a sua bandejinha, vai lá, né, despeja o conteúdo lá numa lixeirinha que é própria, apropriada para isso, vai lá e coloca a sua bandeja. Por que você faz isso? Porque desde pequeno a gente foi instruído a ver esse tipo de coisa nas propagandas. Tá? Recentemente, eles, como davam sachê para as pessoas não utilizavam todo o sachê, tá? O que eles fizeram? Eles, ao invés de dar o sachêzinho de ketchup, maionese e tal, não sei o quê, ketchup e mostarda, né? O que eles fazem? Eles colocaram lá uma maquininha que você vai lá com um copinho, há pouco tempo atrás, pelo menos, tinha isso, não sei se está vingando ainda. Você ia lá com um copinho descartável, enchia, tá? E beleza, você pegava só aquilo que você ia utilizar. Então, o McDonald's ele te orienta nessas questões, tá? Então, a orientação do cliente refere-se a dados, sistemas de informação e sistemas de consultoria que a empresa oferece aos compradores. Por exemplo, as informações de uso, seu acompanhamento, né, as pesquisas que são feitas. Tá? Então, isso é uma orientação para o cliente. Quando eu faço uma pesquisa, eu quero saber as suas necessidades e desejos, estou fazendo uma pesquisa orientada para o cliente. Tá? E só para a gente terminar aí, né, serviços diversos, a empresa
as empresas podem encontrar outras maneiras de diferenciar o atendimento que prestam aos seus clientes. Elas podem oferecer uma melhor garantia do produto ou contratos de manutenção. A gente está vendo tanto, né? Garantia de 3 anos nos carros, tal, não sei o quê. Elas podem ainda estabelecer compensações. Beleza, pessoal? Então, hoje eu vou encerrar por aqui. A gente encerrou no 15, vai na próxima aula, pega do próximo aí. Beleza? Vou fazer uma dica. Então, vamos lá. Wesley, tá aí? Tá vendo, né? Daiane tá. Felipe? Felipe não, né? Gabriela? Presente. E Zé Luiz? Não, também. Elana? Lucas Correia? Não. Lucas Natan? E... Lucas fala aí, né? Presente. Monique tá aí, Wesley também, né? Beleza, galera. Então, bom final de semana para vocês aí, bom feriado, né? E a gente se encontra na semana que vem, aí, na quarta-feira. Tá joia? Boa noite para todo mundo. Professor, a minha internet caiu, mas eu voltei. Só que eu cheguei meio atrasado agora. Eu coloquei lá, eu vi que você estava presente. Ah, então beleza. Eu coloquei presença lá. Tá, Beleza? beleza. Boa noite. Boa noite.